E aí, galera? Hoje a gente vai ver a estrutura atômica. O átomo, ele forma a matéria. Esse átomo é o próprio elemento químico. E quais são as partículas que formam a estrutura atômica? As partículas subatômicas: prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e nêutrons formam o núcleo, o centro. E os elétrons giram em torno desse núcleo, formando a eletrosfera. A ciência, com o passar do tempo, ela vai evoluindo. E aí, há muito tempo atrás, através dos modelos atômicos, veio a tentativa de explicar a estrutura do átomo. Daí os modelos conhecidos: modelo de Dalton, Thomson, Rutherford, Rutherford-Bohr e os modelos atuais. O modelo de Dalton foi ali em 1803. Dalton ele fez algumas afirmações sobre a estrutura do átomo. Ele falava que esse átomo era uma bolinha, como se fosse uma bolinha de bilhar. Daí o seu modelo ser conhecido como modelo da bolinha de bilhar. Essa bolinha era pequena, esférica, maciça, indivisível, impenetrável, indestrutível e eletricamente neutra. O átomo, para Dalton, era indivisível. Chegava uma hora que não dava mais para dividir. Daí, a gente precisar voltar um pouco na história. Tales de Mileto, um filósofo grego, que acabou descobrindo a eletricidade, ele pegou um bastão de uma resina de âmbar e atritou em um pedaço de tecido, pele de animal. E observou que esse bastão atraía objetos leves, como uma pena, uma folha. Hoje se sabe que esse bastão ele ficou carregado eletricamente. Que esse bastão passou a ter as suas cargas divididas. E aí veio Thomson, através dos seus estudos, e observando estudos anteriores de outros cientistas, através de um modelo conhecido como modelo do pudim de passas, Thomson ele falava que esse átomo ele era formado por uma pasta positiva e que era recheado de elétrons com cargas negativas. Daí Thomson começar a observar e a falar sobre a divisibilidade, que o átomo era divisível. E aí o que falava Dalton deixa de ser aceito. Então, para Thomson, o átomo ele é formado por elétrons com cargas negativas. Thomson ele vai descobrir a primeira partícula subatômica, que no caso são os elétrons. Daí veio Rutherford mais na frente e fez um experimento onde ele pegou um elemento radioativo que emite radiação, partículas alfas, que tem cargas positivas,
e observou que essa radiação, parte dela, batia numa placa de ouro e era desviada. E uma outra parte voltava. A maioria passava. A maior parte da radiação passava pela placa. E ele observou que uma pequena parte, era desviada ou retrocedia. E aí ele tirou algumas conclusões. Como ele estava emitindo uma radiação que tinha como carga positiva, ele afirmou que nessa plaquinha de ouro, essa plaquinha era formada por átomos, que esses átomos tinham uma parte central que ele chamou de núcleo, que era onde as cargas batiam e voltavam. Por quê? Porque eram de mesma carga. Que era onde estavam os prótons. E em torno desse núcleo, desses prótons, os elétrons, girando em órbitas circulares. Daí, o modelo de Rutherford ser conhecido como o sistema solar, o sistema planetário. No sistema solar, quem está no centro é o Sol. E girando em torno do Sol, os planetas. No átomo, quem está no centro é o núcleo, com os prótons. E girando em torno desse núcleo, os elétrons. Logo depois, veio Chadwick. E aí, Chadwick, ele provou que no núcleo, além dos prótons, existiam também partículas que não tinham carga, que são os nêutrons. Então, Chadwick vai descobrir os nêutrons. E aí é interessante, é importante a gente saber que próton tem carga positiva, que os nêutrons não têm carga e os elétrons têm carga negativa. Que a massa dos prótons é 1, que a massa dos nêutrons é 1 e que a massa do elétron é 1 dividido por 1836. Se você fizer essa divisão, você vai observar que dá um número muito pequeno. Daí a massa dos elétrons ser muito pequena. A massa de um átomo, basicamente, ela está concentrada no seu núcleo. Por quê? Porque a massa dos elétrons é insignificante. Já o átomo ele é volumoso. O seu núcleo é muito pequeno, mas a eletrosfera é bem maior. Daí o átomo ser volumoso e a massa basicamente está onde? No núcleo. Agora eu vou fazer um comentário das questões. A primeira fala sobre a alquimia. Um período ali, na Idade Média, onde os alquimistas falavam em duas teorias. E é o que a questão quer. Vou dar uma dica. Uma dessas teorias é o elixir da longa vida. A pessoa se tornava aí imortal. E a gente sabe que nos dias atuais, que não existiu esse elixir. E nem existe. A segunda está bem tranquila. Ela fala sobre os modelos e como esses modelos são conhecidos. Na terceira, fala sobre o modelo de Dalton e quer algumas características sobre esse modelo. A quarta fala no modelo de Rutherford, modelo conhecido como sistema solar, e quer saber sobre a eletrosfera, que é uma região que apresenta
Partículas com cargas positivas, negativas ou não tem carga? E aí você tem que saber. E aí, galera, fica a dica da semana. Espero que tenham gostado e até a próxima.